Olá, seja bem-vindo à aula 45 do curso de Macros e VBA no Excel. Nessa aula, vamos falar sobre a caixa de listagem, ou a Listbox. Esse é um recurso bem interessante para você que constrói formulários e precisa apresentar dados para o usuário na tela. A Listbox é um controle que permite a você, além de selecionar registros únicos, também fazer seleções de múltiplos itens. Vamos lá, vamos abrir aqui o Excel. Vamos abrir uma planilha. E vamos entrar no ambiente do VBA. Vou ajustar aqui novamente o zoom para facilitar, o item aqui, a exibição. Vamos inserir um formulário. Nesse formulário, vamos criar uma listbox ou uma caixa de listagem, que é este controle aqui. Um clique, podemos desenhá-lo na tela. A listbox ela tem a funcionalidade de trazer a listagem dos campos que estão na sua planilha, facilitando assim a visualização do seu usuário. Vamos começar vou começar ensinando como carregar essa listbox utilizando células que estejam definidas na sua planilha. Depois nós vamos fazer isso via código VBA. Primeiro passo, vamos colocar alguns itens aqui na nossa planilha. 10 valores. Vamos formatar essa lista como uma faixa de células dinâmica. Fórmulas, gerenciamento de nomes, novo. Vai se chamar valores. Igual, deslock. Se você não conhece ainda esse recurso de criar listas dinâmicas, eu tenho vários vídeos no YouTube que falam sobre isso. Vamos deslocar a partir dessa célula. Não quero pular nenhuma linha, nenhuma coluna. Essa minha matriz tem a quantidade de valores dada pela função conte.valores e é de apenas uma coluna. Pressionando Enter, já criamos então a nossa faixa chamada valores. Uma listbox, ela tem aqui um item chamado, deixe-me ver se eu me recordo, howSource. howSource é o item que permite a você dizer onde está a origem das células ou a origem da informação para ser listada. Se colocar aqui o nome da célula dinâmica que eu acabei de criar, underline, valores, e pressionar o Enter, você vai ver que a sua listbox imediatamente já vai apresentar os valores. Se executarmos o formulário pressionando a tecla F5, você vai ver que eles já aparecem prontos para serem selecionados. Se vier até aqui, se eu fechar esse formulário, digitar mais valores, 14, 15, 16, ao abrir o nosso formulário, você vai ver que esses valores também já estão sendo apresentados, de forma bem simplificada. Essa listbox ela tem algumas características. A primeira, aqui você está vendo apenas uma coluna de informação. Mas podemos adicionar valores à nossa lista. Eu vou fazer uma pequena alteração na minha matriz. Vou dizer agora que essa minha matriz ela tem duas colunas. E ao carregar aqui o nosso formulário novamente, pressionando a tecla F5, você viu que nada mudou. Mas existe uma propriedade nesta listbox que é aqui o column count e o bound column. Column count, se eu colocar aqui o número 2 e pressionar o Enter, ele vai listar as colunas que eu desejar. Se a sua tabela tiver 10 colunas, você pode colocar em column count o número 10 e todas as colunas serão listadas aqui na sua listbox. Bound column, você já vai entender o que é. Por enquanto, vamos trabalhar com column count. Se eu tenho duas colunas aqui na minha matriz e quero exibi-las, eu troco então esse valor para 2. Como ficou distribuído na tela esses dois controles, eu posso trabalhar com o tamanho das colunas, com a propriedade column width. Vamos definir que a primeira coluna vai ter 25 pontos, pt, ponto e vírgula. E a segunda coluna vai ter, por exemplo, 75 pt. Pressionando Enter, você vai ver que imediatamente vão ser redimensionadas as colunas e eu posso trabalhar tranquilamente, vamos colocar aqui o meu nome, Alessandro Trovato, apenas para servir de exemplo da largura da coluna. Você pode redimensionar então o tamanho de forma que a informação que você está exibindo fique visível, fique bem aparente para o seu usuário. A listbox tem outra característica também. Quando nós estamos com um item selecionado, como é que eu faço para retornar um item que está selecionado na minha listbox? Esse item, essa propriedade bound column,
indica a coluna que vai retornar quando nós pedimos o valor do nosso user form. Um exemplo, nós vamos começar esse formulário, eu vou clicar aqui sobre o número 5 e na janela de verificação imediata, deixa eu ajustar aqui essas telas para que o zoom fique bem aparente. Vou tentar digitar, não vou conseguir, preciso dar uma pause. Esse listbox 1 ele tem uma propriedade. Se eu pedir para ver o valor dessa listbox, você vai ver que o valor do atributo agora é o número 5. É a primeira coluna do item selecionado. Se você quiser que ele mostre na propriedade value o segundo item ou qualquer outra coluna, você precisa substituir então o bound column. Vamos interromper aqui o projeto. Vou dizer que nesta minha caixa o bound column agora é o número 2. F5, vou posicionar então agora aqui na linha 7, e se eu pedir para que ele me mostre o valor dessa nossa listbox 1, preciso dar um pause, o valor agora é G, porque eu pedi na propriedade bound column para que ele me exiba a segunda coluna. Você então pode controlar através da seleção de um único item, através da propriedade value, o bound column ou a informação que você quer retornar. No código, nós usaríamos esse controle. Vamos fazer um teste. Vou colocar aqui um botão no nosso formulário, vamos interrompê-lo. Nós vamos colocar um botão aqui no nosso form. Eu vou puxar aqui um pouquinho para baixo e esse botão vai ser para imprimir o valor selecionado na nossa planilha. Vamos lá, gravar na planilha. 2 cliques no botão. Assim que ele for pressionado, eu quero que na planilha ativa, ActiveSheet.range D1.value, ele coloque qual propriedade, qual valor. Eu quero que ele coloque o me, o atributo, o comando, a planilha que está carregando, listbox1.value. Tá. Só que ele vai trazer esse value apenas daquele valor definido na minha coluna bound column. Se eu definir aqui o número 2, ele vai me mostrar a propriedade 2. Eu vou deixar o bound column como 1. Como fazer para que ele me exiba a letra K? Quando você estiver trabalhando com a forma simplificada de seleção, você também pode fazer com que ela apresente esse valor da seguinte forma: range d2.value igual me.listbox1.column, e aí você escolhe a coluna. Coluna 0, se eu não me engano o índice começa em 0. Vamos verificar se é isso mesmo. Vou pressionar agora o valor, vamos gravar e vamos executar aqui debugando o programa. 9, ele vai gravar na minha célula D1, porque eu estou com o bound column 1 definido, e a segunda propriedade é o 9, é isso mesmo. Se eu definir aqui para o número 1 e pedir para que ele execute esse comando novamente, você vai ver que ele vai gravar a letra I. Você pode exibir o conteúdo da linha selecionada através do parâmetro value ou ainda através do número da coluna com o argumento, passando o número do argumento, sendo que o índice começa sempre em 0 na primeira coluna. Essa é a primeira forma. Vamos interromper esse formulário. Eu vou colocar aqui o gravar na forma 1 e na forma 2. Na forma 2 eu vou até ampliar um pouquinho essa janela, vou reduzir esse listbox e vou criar um segundo listbox. Esse segundo listbox ele vai ser idêntico ao primeiro. Eu vou até colocar aqui um segundo botão, forma 2. A única diferença desse nosso listbox é que eu posso selecionar várias linhas seguidas desse listbox. Há uma propriedade dele chamada multi-select. Por padrão, uma list view ela vem como a forma de seleção single ou simples. Você pode trocar aqui para multi. A função multi permite que você selecione mais de um valor do listbox. Se eu executar, você vai ver que basta clicar sobre o item e eu posso ir selecionando de forma alternada. Clicando novamente sobre o item, nós vamos desmarcá-lo. Mas, como eu faço para que esses itens selecionados sejam exibidos aqui na minha planilha? Eu vou fechar
Vamos dar 2 cliques aqui no botão gravar e vamos escrever a rotina. Primeiro, eu vou definir aqui uma variável, w, as worksheet. Nós vamos precisar de uma variável contadora chamada i, que vai ser um inteiro. E vamos inicializar i igual a 0. Nós vamos colocar também aqui uma variável para o número de linhas. Você vai entender daqui a pouquinho. Integer. O número da minha linha vai ser igual a 2. Eu quero gravar as minhas informações, melhor, a partir da linha 7. Eu quero gravar os dados que eu vou retornar a partir da linha 7. Não estou executando o formulário. Vamos começar. For, nós vamos ter que criar uma rotina de for next para checar quantos valores estão selecionados na nossa list box. Vamos lá. For i igual a 0, porque o índice tem que começar em 0, to me listbox2 ponto listbox2 ponto listCount menos 1. Essa propriedade listCount vai mostrar quantas linhas existe dentro da minha listbox. Esse menos 1 é necessário porque, se a minha listbox tiver 5 elementos, eu não posso dar um for next de 1 até 5. Eu preciso, lembre-se que o índice dos itens das linhas começa sempre em 0. Por isso eu tenho que colocar esse menos 1. Assim que eu criar esse for, nós vamos agora aqui dentro checar se o item está selecionado ou não. Para fazer isso, nós vamos fazer um if me.listbox2.selected. Cuidado, existe o selected, que verifica se o item está selecionado, do i, que é a nossa variável de controle. Se estiver então selecionado, o que ele vai fazer? É agora que nós vamos colocar os nossos valores nas células. w.cells, ln, que é o número da linha, vírgula, coluna D, coluna 4. Pressionei o Enter sem querer. Ponto value vai ser igual me listbox2.list. Quando você tem múltiplas linhas selecionadas, você vai utilizar o parâmetro list para listá-las, onde o primeiro argumento é o index, ou é o número da posição do elemento, representado pela minha variável i, e o segundo argumento é a coluna que você quer exibir. Eu vou colocar aqui a coluna 0, que é o primeiro valor. Imediatamente na linha da frente, w.cells, ln coluna 5, ponto value, vai ser a minha listbox2.list i, vírgula 1. Basicamente, eu vou ter que agora incrementar o número da linha, ln mais 1, porque se forem diversos itens selecionados, ele vai gravando esses itens em cada linha. Vamos ver se deu certo? Vou pressionar aqui o F8 para debugar, vou selecionar 4 elementos e vou pedir para gravar. I igual a 0, linha igual a 7. Vamos entrar na nossa estrutura do for, onde eu vou percorrer os meus elementos. Deixa eu puxar aqui esse menu também de lado. Nós vamos percorrer esses elementos de forma que ele vai me marcar todos esses que estão aqui selecionados. Quanto que é o count? São 15 linhas, menos 1, 14. Ele vai fazer um for de 14 giros. Ele vai checar esse primeiro item, né, que é dado pelo argumento 0, ou a linha 0, está selecionada? Se nós olharmos aqui, não. Então ele pula e vai para o próximo, vai para o next. Ele incrementa o i agora com mais 1. Ele vai checar, a linha 2, ou segundo elemento, está selecionado? Falso. Ele vai fazer isso para a terceira linha, e quando chegar aqui na quarta linha, ele também, 1, 2, 3, 4. Na quinta linha, você vai ver que esse item vai retornar verdadeiro ou true. Está selecionada a quinta linha. Então, na minha planilha, na linha número 7, na coluna 4, ele vai gravar que valor? Opa, vamos lá. Eu vou digitar aqui, digitei alguma coisa errada. Ah, faltou definir aqui. Eu vou fazer isso aqui embaixo. Set w igual a sheets plan 1. Eu usei a variável w, mas eu não defini ela aqui no meu arquivo. Eu vou colocar isso aqui em cima no código. E agora sim. F8, você vai ver que ele vai gravar aqui o número 5, que é a primeira coluna. E na célula imediatamente ao lado, ele vai gravar a letra E. Incrementou uma linha para que ele possa escrever agora na linha de baixo.
e vou checar de novo se a próxima linha 6 está selecionada. Não, então ele pula. A linha 7 está. Ele vai escrever então o valor da 7 e a letra. O mesmo ele vai fazer para 10 e para 11. Simples. É assim que nós vamos selecionar os argumentos de uma list box. Você pode selecionar tanto da forma simplificada quanto da forma estendida. Da forma múltipla, né? A forma estendida é exatamente a mesma coisa. Você pode selecionar do início ao fim os valores e, a partir dessa rotina de checagem, podemos fazer a validação. Eu vou fechar este menu, vou apagar esses valores. Vamos testar para ver se vai dar certo novamente? Vamos executar o formulário. Vou gravar. Primeiro eu vou selecionar 5 valores. Assim que eu pressionar o gravar, você vai ver que todos os valores selecionados aparecem aqui. Se você quisesse fazer esse uso de uma propriedade, dessa propriedade para colocar esse conteúdo numa outra list box, também é possível. Basta você redirecionar o resultado para essa list box. Por que é importante o conceito dessa list box? Nós vamos ver na próxima aula. Deixe-me salvar isto aqui como gabarito. YouTube, macros e VBA, aula 45. É importante você entender esses conceitos porque nos próximos controles que vamos aprender de VBA, vamos utilizar bastante a listbox, pois ela vai ser a nossa forma de visualização dos dados que estão nas nossas planilhas, das nossas listas. 45, vamos colocar aqui 45 e salvar. Essa é a forma mais simples de se alimentar uma listbox, através das células nomeadas. Caso você quisesse adicionar qualquer valor, você poderia, aqui nas propriedades, me listbox1.add-item e colocar aqui o valor que você quer. Vamos adicionar, por exemplo, o valor a Alessandro. Assim que executarmos esse código, não está executando ainda o formulário, mas eu posso executar e adicionar através aqui. Vamos ver se deu certo. Não, porque ele está protegido, porque ele usa aqui uma célula, uma matriz de células dinâmicas. Você pode então usar o atributo add-item para adicionar valores através do while, criando uma rotina de repetição que vai fazer com que o seu cursor percorra cada uma das células e vá adicionando dados aqui para as suas colunas. Aqui ele deu erro, porque eu precisaria colocar o segundo argumento também. Mas isso você pode praticar em casa para entender os conceitos. Estamos quase chegando já nas aulas finais desses controles de formulário. Em breve vamos começar a utilizar os projetos, vamos criar um projeto. Em breve você já vai ficar sabendo qual seria. Para ter acesso a essa planilha, não esqueça, entre no meu blog, no sigonerd.com, e você vai encontrar a relação completa de aulas aqui dentro das apostilas do Nerd. Há um outro site que desenvolvi também, que você pode ter acesso aos cursos completos, que é esta página, sigonerd.esy.es/index.html. Basta clicar sobre o tema, macros e VBA, e você terá acesso de todo o conteúdo em ordem para assistir. Clique sobre qualquer um desses tiles e você vai ser direcionado diretamente para a aula no YouTube. Há cursos aqui de Excel básico, planilhas do Google, Google Drive e outros recursos. Gostou da aula? Então, não esqueça de deixar o seu comentário aí nos vídeos. Dê um like, compartilhe com seus amigos e ajude esse projeto a continuar. Espero que você esteja gostando desse curso e, em breve, acredito que até a aula 60, nós vamos concluir esse projeto, fechando com chave de ouro o nosso curso de macros VBA. Um abraço, até o nosso próximo encontro.